Opa, eu sou o Calisto e hoje eu vou estar ensinando a vocês a como estar manipulando arrays. Lembrando que, é claro que isso aqui é um tutorial, mas também serve para aquelas pessoas que querem memorizar e ver uma aula sobre arrays, porque arrays eles têm várias funções, como o que você vai manipular. E aqui essa aula eu vou estar fazendo muitas manipulações, tratando de arrays, informações e dando situações hipotéticas. Eu já desenvolvi aqui um exemplo, que eu estou criando aqui uma interface de usuário e de catálogo, e eu queria aqui uma lista, que é um array, e aqui tem o ID dos usuários, tem o nome, tem a quantidade de pontos, tem ver se eles têm premium, um e-mail. Aqui nós temos uma lista de usuários comprometidos, que seriam, por exemplo, dentro do nosso banco de dados. Imagina haver contas que não deveriam estar lá porque houve a brecha no sistema ou algo do tipo, a gente precisa estar tratando desse tipo de situação. Aqui nesse caso eu estou usando uma função de expressão imediata, que nesse caso aqui ela tem como parâmetro o nosso array com a nossa interface de catálogo. Eu estou dizendo aqui que a nossa interface ela vai estar dentro de um array, e aqui a gente está chamando essa função imediata e pondo como parâmetro uma cópia do nosso array de usuários. O que vai ser retornado aqui é a nossa base de dados de usuário com as informações de bot inclusas, ou seja, um banco de dados comprometido. A gente não poderia só deletar todos os usuários do banco de dados, até porque seria estúpido. Então aqui a gente também vai estar aprendendo a como detectar esses tipos de situações, esses tipos de dados que não deveriam estar salvos, ou até mesmo invasões dentro do nosso banco de dados. Aqui nós também temos Service Catalog, que são um catálogo de filmes, onde a gente está trabalhando aqui com data, porque se você já viu algumas outras aulas, ou você já tenha trabalhado um pouco mais de uma maneira mais complexa com Array no front-end, você sabe que isso que eu estou elaborando vai se tratar de exibição de mais recentes, de filmes mais recentes, de filmes mais antigos, para várias outras coisas. Então, a gente vai estar trabalhando com tudo isso nesse vídeo. Bom, a gente vai estar criando aqui uma lista. Dessa vez eu vou estar utilizando a maneira padrão como a maioria das pessoas utilizam, porque não sei se vocês perceberam, mas por exemplo, quando eu criei a minha lista, eu usei o comando, peguei a classe, né, array, e coloquei os conteúdos aqui dentro. Eu vou estar fazendo de uma maneira diferente. Então vamos criar a nossa lista dentro do nosso código de TypeScript. Eu vou estar vindo aqui e vou estar usando a forma mais conhecida e posso estar atribuindo um valor a ela. Se eu vier aqui e der um list push, que é o comando que nós vamos estar aprendendo, eu posso atribuir um novo valor à minha lista. Percebam que quando eu defini a lista, eu só adicionei o valor número 1. Agora, usando o push, o que vai ser me exibido é o 1 e o 2, até porque o 2 ele foi inserido. Se eu comentar essa linha de comando e executar mais uma vez, apenas o 1 vai ter sido definido. Se eu remover, por acaso eu remover aqui o 1, o TypeScript ele vai me dar um erro. No JavaScript talvez isso não aconteça, né? Na real, ele de fato não acontece. Mas aqui, para a gente estar passando por esse problema, é só a gente dar os dois pontos e definir o tipo da nossa lista. Eu vou estar definindo ela como uma string, sinal de igual. Dessa forma, o nosso código ele não precisa de nenhum valor a princípio, até porque a gente está definindo que o tipo da nossa lista são strings dentro de uma lista. É isso que isso quer dizer quando colocamos isso dentro de um código. Agora aprenderemos o contrário, nesse caso não remover, mas o comando push ele vai estar adicionando o nosso novo item na última casa da nossa lista. Nesse caso, o primeiro elemento que havia dentro da nossa lista era o elemento 1, então logo depois a gente deu o comando push, então a nossa lista tinha dois elementos, o 1 e o 2. Mas se caso eu quisesse colocar 2 e 1, nesse caso o contrário, eu quisesse que o 2 viesse primeiro que o nosso push, nesse caso a gente vai estar usando um comando que tem o mesmo sentido que é o OneShift. Colocando o OneShift, a gente pode, por exemplo, eu vou voltar à forma antiga. A gente pode, por exemplo, botar aqui o 1 e ao invés de imprimir 2, 1, 2, ele vai estar imprimindo o contrário, 2 e 1. Agora a colocação do nosso novo elemento, ele está colocando na última casa, na real na primeira casa. Antes tinha sido na última.
Agora aprendendo um que é um pouco diferente, mas que segue a mesma lógica, que é o splice. O splice ele vai estar adicionando um elemento dentro da nossa lista, mas diferente do unshift e do push, que o push bota ele dentro do última casa e o unshift ele vai estar colocando dentro da primeira casa. O splice ele vai estar substituindo o valor que, por exemplo, a gente quer colocar ali dentro da segunda casa. Ele pode tanto empurrar o valor que já estava dentro daquela casa para outra, quanto também substituir ela, bem como apagar todos os outros elementos que estiverem após ele. Nesse caso ficou um pouco complicado, mas em resumo, o nosso splice ele pode estar adicionando dentro de qualquer casa que seja. Por exemplo, eu quero adicionar um documento dentro da terceira casa. Eu vou estar botando aqui um exemplo, dessa vez utilizando números inteiros. Eu vou estar botando 1, 2 e aqui eu vou botar 4. Aqui agora eu vou estar utilizando nossa função splice. Aqui no splice, o primeiro parâmetro que nós vamos estar utilizando é o parâmetro do índice da nossa casa, que nesse caso eu quero colocar ele dentro da terceira casa, que seria nesse caso no número de índice o número 2. Em seguida, o número de elementos que eu quero remover, nesse caso eu não vou remover nenhum, e também o valor agora que eu quero que seja adicionado, eu vou estar botando o número 3. Percebam que a nossa lista era 1, 2 e 4, mas quando eu executar esse código, ele vai estar adicionando o 3 na terceira casa. Lembrando que o número 2 aqui, como ele está indicando o índice da casa, sempre começa pelo 0. Então aqui é 0, 1, 2. Então eu empurrei o número 4 para a terceira casa, nesse caso que aqui é a quarta casa, mas aqui de índice seria o terceiro índice. E eu botei o 3 no lugar do segundo índice, até porque nós temos em consideração o índice 0. Mas caso contrário, eu quisesse substituir esse valor, eu colocaria aqui para ele estar removendo um desses valores. E aqui ele iria remover completamente o 4 e colocaria o 3 em seu lugar. Agora entrando no tópico das funções que vão remover elementos do nosso banco de dados. Nesse caso, banco de dados, quando eu me refiro a banco de dados, eu estou me referindo aos nossos arrays. O splice ele também está fazendo isso. Nesse caso, se eu apagar esse último parâmetro, ele só vai funcionar de fato como uma função que vai estar deletando um elemento da nossa lista. Tanto que se eu executar esse mesmo código, o 4 só vai estar deixando de existir. Então se eu alterar aqui e vou estar apagando, eu quero deletar o índice 1, que nesse caso é o número 2, eu vou estar executando e aqui vai estar pulando o 2, porque ele foi removido, passando então 1 e 4, porque foi os elementos que nós adicionamos aqui. O 2 ele foi apagado, lembrando que ele é um índice 1. Então aqui a gente está afirmando ele. Se eu botar aqui 0, ele vai estar deletando o 1, ficando então 2 e 4. Agora nós vamos estar trabalhando com outra forma de estar deletando um elemento da nossa lista. A gente vai estar trabalhando com o pop. O pop ele é bem simples. Ele vai estar deletando o último elemento que aparece dentro da nossa lista. Eu vou estar aqui tirando o 4 e botando 3. Se eu executar esse código, ele vai ter deletado o 3, até porque ele foi o último elemento que apareceu. Já o shift, ele vai estar apagando o primeiro elemento. Nesse caso, vai ficando 2 e 3, até porque o 1, que é o primeiro elemento, ele foi deletado da nossa lista. Lembrando que aqui eu estou alterando os valores da nossa lista oficial, ou seja, a nossa lista primária, mas eu poderia estar clonando ela para fazer as alterações, lembre-se disso. Bom, agora a gente vai estar entrando em um tópico que é muito mais amplo, que são as funções que nós vamos estar utilizando para fazer lógicas de programações distintas, desde formas de exibir produtos, a formas de, por exemplo, estar mudando salários de pessoas, mudando valores, tudo isso de forma massiva ou individual. Agora a gente vai estar aprendendo a usar o reverse. Bom, pelo nome, ele é bem autoexplicativo. Se eu estar executando aqui o comando reverse, bom, pasme, o que vai acontecer é que a minha lista ela vai ser invertida. O primeiro elemento vai ser o último e o último elemento vai ser o primeiro. A gente definiu a nossa lista de 1, 2 e 3, usando o reverse, ele apareceu de 3, 2, 1. Se você pensar na utilidade que isso tem, eu fiz exatamente essa database com um intuito. Eu quero fazer e trabalhar com as lógicas por trás dessas funções de complemento para a gente entender o sentido por como você vai estar utilizando ela. Bom, a gente vai estar aprendendo outra função das nossas listas, então vou estar dando um import em database, que é o nosso arquivo de arrays, e vou estar vindo aqui criando a mesma lista, um db
Slice. Bom, o DB Slice. Oxi, boy. Que não? Ah, sim. Pô, sou lerdão. Eu tinha esquecido de pegar justamente a nossa lista. Meu Deus do céu, ó. Agora dando o Slice. O que o Slice ele faz? Ele faz uma clonagem da nossa lista. Eu poderia aqui, por exemplo, criar uma lista. Vou botar a lista A. Vou botar absolutamente. Vou botar só um aqui. Vou dar um console log A e um outro console log, que eu vou estar chamando de B. Se eu vim aqui e dar um const B igual a a ponto slice slice, o que vai estar acontecendo é que o B ele não tem nenhuma lista definida, mas a gente está pegando a lista A e dando o slice. O que vai acontecer com esse código é que ele vai estar colando a lista anterior. Tanto que eu poderia até aqui, por exemplo, vir aqui e falar assim, primeira lista, botar segunda lista aparecendo B. E aqui se executar, percebam que primeira lista e segunda lista estão retornando exatamente o mesmo valor, até porque aqui a gente só está copiando o conteúdo de A e B e passando para cá. Agora vamos perder sobre o sort, sei lá como é que fala o nome desse comando, que eu vou estar executando ele aqui. O sort ele vai estar pegando a nossa lista inteira e ele vai estar reorganizando todos os elementos de acordo com uma condição que a gente implementar. Nesse caso aqui, como eu estou utilizando dentro da nossa database, essa lista em específico, ela tem release new date e ela está botando datas aleatórias que estão desorganizadas. Filme 1, filme 2, filme 3, filme 4, filme 5, eles possuem datas de lançamento diferentes e a gente vai estar organizando eles pelo mais recente. Para a gente estar fazendo isso, a gente vai estar dando o sort e a gente vai estar criando aqui dois parâmetros, o A e o B. Ou a gente poderia botar qualquer um, vai A e B. A gente vai estar criando aqui, nesse caso, uma arrow function. E criando essa arrow function, eu já tinha feito besteira. A gente vai pegar aqui o release e vamos estar dando um get time. Dando get time, a gente vai estar diminuindo pelo tempo da outra, o nosso outro valor. E dessa maneira a gente vai estar retornando essa lista, só que dessa vez com ela em ordem, nesse caso de recente, dos mais recentes filmes para o mais antigo. Dessa maneira, o que estava desorganizado agora está organizado. Eu só fiz dessa maneira porque, por exemplo, se você recebe um array da sua API, você pode, por exemplo, fazer da tua própria API aí, fazer essa gestão, né? De pegar o mais recente e enviar para o front-end através desse filtro. Só que, por exemplo, o front-end ele pode fazer algumas coisas relacionadas a isso. Por exemplo, o front-end, se ele recebeu uma lista que ela está vindo do mais recente para o mais antigo, evidentemente, se o catálogo tiver a opção de mostrar do mais antigo ao mais recente, ele vai estar só usando o reverse, que foi o comando anterior que nós aprendemos a utilizar. Por isso que eu vou estar vindo aqui e vou dar um console log lista. Fazendo isso, eu posso dar um console lista reverse e vamos perceber que a lista foi invertida, dessa vez o contrário. Aqui está a nossa primeira lista, que está em ordem crescente, nesse caso crescente não, está do mais recente ao mais antigo, e aqui o contrário. Aqui começa 24 do 12 do 6, aqui está começando do 24 do 12 do 6, só que dentro do primeiro elemento, até porque está começando do mais antigo e indo para o mais recente. Nesse caso aqui o 12 seria o mês, que seria dezembro, então aqui está vindo do mais antigo para o mais recente, aqui do mais recente vindo de abril para o mais antigo. Abril não. Cara, eu vi o 2 aqui, eu falei abril, mano, é fevereiro. A propósito, se você não entendeu o que está rolando aqui dentro, aqui em cima, eu estou pegando aqui
o valor A e o valor B, que eles são valores que estão dentro da nossa lista, e estou comparando o tempo deles. Eu tenho que utilizar essa função aqui, que é o getTimer, para pegar o tempo deles e fazer a diminuição. Se o valor de A for negativo, ele vai ser posto na frente do B, e se caso o B for valor positivo, o B vai vir na frente de A. É basicamente isso, ele está fazendo uma reconstrução da nossa lista baseado nisso. É praticamente pegando, separando em duplas cada um dos elementos e fazendo uma verificação, praticamente como se fosse um torneio em que ele vai organizando aí, verificando quais são os elementos que vêm primeiro que o outro de acordo com essa funcionalidade, e aí a gente consegue trazer uma lista de acordo do mais recente pro mais antigo. Você será contigo que tá difícil de explicar essa situação, hein? Agora a gente vai estar trabalhando com o find. O find é uma função dos nossos arrays que ele vai estar procurando dentro do nosso array um objeto, um valor que ele agrade a uma condição. Ficou um pouco complicado de entender, mas basicamente ele vai estar retornando o usuário que, por exemplo, o número de pontos é maior do que 1000 ou o número de pontos é maior do que 500. Ele vai estar trazendo esses tipos de informações baseadas em uma condição. Ele vai estar fazendo uma leitura inteira dentro do nosso array e depois ele vai estar retornando algo para a gente de acordo com a condição que nós estarmos implementando. Eu vou estar fazendo aqui uma verificação, vou estar criando aqui o users most points, nem sei se isso aqui está certo dentro do inglês, e vou estar pegando aqui db users, vou estar dando um find, vou estar criando uma arrow function aqui, botando o nome de user, e como o nosso retorno já está implícito, eu vou vir aqui e vou dar user points maior do que 500. Ele vai me retornar o usuário, nesse caso o documento, o objeto do usuário, que o número de pontos for maior do que 500. Eu vou estar dando um console log nessa variável, e aí a gente vai poder verificar. O que ele me retornou foi Júlia. Júlia possui um número maior do que 500 pontos. Aqui nós temos o Pedro. O Pedro ele tem de fato 500 pontos, mas não é maior, né? É igual. E Júlia é o único que tem maior do que essa quantidade de pontos. Se eu viesse aqui e botasse o sinal maior do que, é esperado que, pelo menos o que a maioria das pessoas imaginariam, é que ele retornaria Pedro e Júlia, até porque agora a minha condição, ela está verificando se é maior ou igual, então ele retornaria Pedro, Júlia, todos aqueles que na minha condição elas agradariam. Nesse caso vai ser diferente, não vai ser isso que vai retornar. Só vai estar retornando o Pedro. Por que vai estar só retornando o Pedro? Porque ele vai ser extremamente objetivo. Ele vai estar sempre retornando dentro da nossa lista o primeiro valor que agradar a ele. Se eu colocasse aqui o valor de user point sendo, sei lá, por exemplo, vou botar maior do que 400. Ele vai me retornar Pedro e não vai mais me retornar Júlia. Não, pô, fiz besteira, pô. Esqueci de botar aqui o 400. Agora ele vai estar me retornando o Pedro e não mais a Júlia. Por que ele não está me retornando a Júlia? Porque o Pedro ele veio primeiro dentro do nosso array, então foi isso que o find nos retornou. Tome muito cuidado com isso, até porque se você implementar essa lógica errada, talvez o seu código esteja dando algum tipo de erro, talvez não esteja te agradando, e você nem sabe direito o que está acontecendo. Bom, você aprendeu a consultar dentro da nossa lista e retornar o primeiro usuário de acordo com uma condição. Se a condição corresponder àquele valor do nosso usuário, por exemplo, se ele tiver um número de pontos maior do que 400, ele vai estar sendo retornado o primeiro que essa condição for verdadeira. Mas a gente não vai nem precisar alterar aqui os parâmetros ou essa função, esse array function, porque a gente vai estar aprendendo agora o filter. O filter segue uma lógica exatamente igual, porém o resultado é diferente. O filtro ele nada mais nada menos do que um filtro que você vai estar desenvolvendo para seu array, que ele vai estar, por exemplo, fazendo uma checagem, verificando quantos usuários vão estar passando no teste que você fizer com a condição. Por exemplo, agora ele vai estar me retornando todos os usuários que a quantidade de pontos for maior do que 400, ao invés de estar retornando 1. Então nesse caso aqui ele vai estar me retornando Pedro e Júlia. Como eu implementei o filtro, ele vai estar percorrendo toda a nossa lista, buscando, é claro, as condições,
os elementos que agradarem a nossa condicional. Como a nossa condicional aqui, nossa função, ela está procurando de os usuários aqueles que o número de pontos é maior do que 400, ele vai fazer uma leitura inteira da lista e vai ver quais desses elementos conseguem agradar e vai nos retornar todos, não apenas o primeiro que aparecer, que é o que o find ele faz. A gente pode estar utilizando o filtro para fazer automações de tarefas quanto à segurança dos nossos arrays, até mesmo dentro do nosso banco de dados. Vamos supor que, por exemplo, você transforme em um array todos os usuários dentro da sua plataforma, ou no mínimo você tem acesso a muitos desses usuários. Claro que você também pode estar fazendo uma gestão, é só um exemplo que a gente pode estar fazendo aqui com os arrays. Eu criei aqui um array que ele é os usuários comprometidos. E nesse caso aqui nós temos o e-mail que ele está utilizando um e-mail fictício temporário, que é o temp mail. É muito comum que plataformas como as redes sociais elas possuem e sofram ataques de bots. E normalmente os endereços de e-mail desses bots são algo totalmente aleatório. O endereço de e-mail são um monte de caracteres que não fazem sentido nenhum. Ou talvez o host desse e-mail, né, que seria o nomezinho que aparece antes do arroba. Especificamente esqueci qual é o nome que se dá a isso, mas o nome do e-mail. Também podemos ver aqui pela quantidade de pontos que é exorbitante e humanamente impossível. Também tem vários outros fatores que dá pra gente reconhecer que aquela conta não é um usuário padrão. Nesse caso aqui a gente vai estar criando uma função que ela vai estar se tornando apenas os usuários que infringem as nossas diretrizes. Então eu vou estar botando aqui, sei lá, warning users. Não espera muito do meu inglês não. Vou estar pegando aqui os usuários comprometidos e eu vou estar criando um filtro. Nesse filtro eu vou estar criando uma arrow function. E aqui eu vou estar implementando a lógica de que se o e-mail do usuário acabar com aqui gmail.com, ele vai me retornar, mas nesse caso eu quero que ele retorne apenas os usuários infectados. Dessa maneira, a gente vai pegar apenas os usuários do nosso banco de dados que eles possuem um e-mail de bot. Mas eu botei aqui, por exemplo, alguns com Outlook, que vai ser um exemplo de como a gente está utilizando mais de um valor aqui. Está retornando os usuários de Outlook, mas também os usuários de bot. Percebam isso, ó. Ele retornou, mas pessoas que são verdadeiras aqui foram vítimas de alvo. Então como que a gente vai estar botando mais de uma filtragem dentro do nosso filtro? Para a gente entender como que a gente vai estar fazendo esse filtro para outros domínios de e-mail, a gente precisa entender o comando some. O comando some dos nossos arrays, ele vai estar pegando todos os itens das listas que você estiver testando, e ele vai fazer uma condição. Se pelo menos um dos itens que você verificou, ele realmente condizer com a sua condição, ele vai retornar um valor booleano de true. Caso contrário, todos os itens não correspondam a essa condição, eles vão retornar false. Então vamos fazer aqui uma const chamada domain. Eu estava usando o método que eu estava usando antes. Opa, vou botar aqui gmail.com e outlook.com. Dessa forma, a gente vai estar apagando aqui e vamos estar retornando de domain. Opa, esqueci do S. Vamos estar retornando de domains apenas os que não forem condizentes com o nosso código, então o nosso endereço de e-mail. Então vamos vir aqui, domain, um arrow function, e ele vai estar verificando e-mail, se o se o e-mail do usuário ele termina com aquele domínio. Se ele terminar com aquele domínio, tranquilo, mas se ele não terminar, vai retornar falso, que vai dizer que pro nosso filtro, que aquele usuário em específico, ele está retornando falso, ou seja, ele não termina com aquele e-mail, logo ele vai ser adicionado na nossa lista. Dessa maneira a gente vai estar filtrando por apenas aqueles bots que possuem aqui o e-mail que não condiz. Então aqui, ó, tem o temp e-mail, apenas aqueles que não possuem nem Gmail nem Outlook. Vou voltar a explicar. Aqui ele só vai estar retornando, ou pra gente vai estar montando uma nova lista, aqueles que não retornarem
não tiverem Gmail ou Outlook, através do sinal aqui de exclamação do mais, ou seja, se retornar um valor falso aqui, nossa verificação do SOM, que ele está verificando se o domínio ele existe dentro do usuário e-mail para cada item da nossa lista, que seria Gmail e Outlook. Ele vai estar criando uma nova lista aqui com apenas os usuários que não possuem esses dois valores. É isso. Bom, a gente saiu de uma lógica extremamente complicadinha, né? Tão complicada assim, mas para iniciantes de certa maneira é sim complicado, para uma lógica muito simples. Eu vou estar criando aqui uma lista e eu vou até utilizar algumas coisas que nós já aprendemos aqui. Eu vou estar utilizando o nosso list push para estar adicionando 1, 2, 3, 4 dentro da nossa lista. E agora a gente vai ver o includes. O includes ele vai estar mostrando para gente se existe um determinado valor. Por exemplo, eu quero verificar em list se o valor 5 ele existe. Ele vai me retornar false, porque 5 ele não existe dentro da nossa lista. Mas se eu colocar o valor 4, ele retornou true, ou seja, ele existe dentro da nossa lista. Aqui, vou até dar um console log em list. Eu vou debugar aqui em cima também. Mas vamos perceber que o processo do nosso código foi: ele criou a lista, ele adicionou os itens à nossa lista e depois ele verificou se o número 4 da nossa lista ele existe. E sim, ele existe. Lembrando que dessa maneira você pode fazer checagem de, por exemplo, se existe determinada série dentro da resposta da sua API, e aí o front-end pode fazer a questão da ferramenta de busca, sem necessariamente ter que fazer inúmeras requisições a cada vez que você vai buscar algum elemento. Se caso for, por exemplo, algo mais simples, não for algo tão pesado, talvez a sua aplicação possa ter uma única requisição que ela retorna, por exemplo, todas as categorias, e através dessas todas as categorias você pode fazer um filtro de procurar, e aí você utiliza, por exemplo, o includes. Aí tu pode verificar, por exemplo, se inclui tal isso, se incluir, aciona isso, enfim. Os mares de possibilidades para utilizar o includes são infinitos. Bom, para o vídeo não ficar longo, até porque os nossos vídeos anteriores foram extremamente longos, eu vou estar acabando esse por aqui. Se você quiser uma parte 2 de manipulação de arrays, deixa aí nos comentários, dá um like, apesar de que com certeza eu vou estar fazendo isso, mas eu também vou estar mostrando as funções de objetos, eu vou estar mostrando toda a estrutura de dados aí que você pode utilizar, até mesmo manipulação com strings e também números inteiros, enfim. As possibilidades são infinitas. Eu também vou estar aqui enviando vídeos praticamente sobre os conceitos básicos de JavaScript e também tecnologias. Lembrando que meu canal é muito mais voltado a assuntos de back-end, automação e até mesmo eu pretendo trazer alguns assuntos relacionados a hacking, mas isso vai ficar para a próxima. Apesar de eu estar tentando fazer conteúdo diário, eu sei bem que não é assim que funciona. Enfim, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e agregado algo a você. Enfim, valeu. Deixa o like caso tenha gostado, se inscreva no canal. É isso. Valeu, até o próximo vídeo.